Fala pessoal, estamos estudando as aposentadorias do regime próprio de previdência social. Nesse tópico, nós falaremos sobre a aposentadoria por incapacidade permanente dentro do regime próprio de previdência. Vem comigo. Olha só, aposentadoria por incapacidade permanente dentro de onde? Dentro do regime próprio de previdência social. Vamos a ela. Nós encontramos a previsão da aposentadoria por incapacidade permanente lá no artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, que diz, de forma literal, que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente. Incapacidade permanente para quê? Para o trabalho, claro. No cargo em que estiver investido, ou seja, onde que ele vai se aposentar? No cargo em que ele estiver investido no momento da incapacidade. Quando insuscetível de reabilitação, ou seja, não for possível reabilitá-lo. E, nesse caso, será obrigatória a realização de avaliações periódicas. Para que essas avaliações periódicas? Para confirmar que estão sendo mantidas as condições de incapacidade permanente que deram origem ao benefício, ok? Tá aqui, ó. Para que essa avaliação periódica? Para a verificação de continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma da lei do respectivo ente federativo. Ou seja, a lei de cada ente federativo é que vai dispor aí sobre estas avaliações periódicas para verificar a continuidade desta incapacidade, tá bom? Bom, esta é a regra matriz da Constituição. Agora vamos aprofundar, vamos detalhar esse benefício de aposentadoria por incapacidade permanente dentro do regime próprio de previdência. Vamos a ele. Temos que recorrer novamente à emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, ok? Reforma da Previdência, artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2. Olha o que nós temos aqui na reforma da Previdência sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Até que entre em vigor lei federal que disciplina os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, tá certo? Veja que a reforma da Previdência fala sempre dos servidores da União, até que entre em vigor a lei federal disciplinando, aplica-se o que está disposto aqui neste artigo 10º. Olha só, os servidores públicos federais serão aposentados, dentre outras formas, nós já vimos, por incapacidade permanente, ok. Quando que será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho? Bom, será aposentado onde? No cargo em que estiver investido. Quando insuscetível de reabilitação, e nós já vimos que vai precisar de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Bom, até aqui apenas repetiu o que está lá no artigo 40 da Constituição, que é informar que existe essa aposentadoria por incapacidade permanente dentro do regime próprio, que será concedida no cargo em que o servidor estiver investido, quando insuscetível de reabilitação, não for possível reabilitá-lo para o exercício, E nós vimos que ele vai ter avaliações periódicas aqui, deixa eu marcar aqui em amarelinho, ó, avaliações periódicas para verificar as condições. Beleza, agora vamos aprofundar. Qual que é a base de cálculo para calcularmos a aposentadoria por incapacidade permanente? Mesma regra que nós já vimos ali para aposentadoria voluntária. Até que a lei disciplina o cálculo dos benefícios do regime próprio, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações que foram adotados como base para as contribuições a regime próprio de previdência. Ou seja, o valor que serviu como base para ele recolher a contribuição previdenciária no regime próprio serão os valores que serão utilizados para o cálculo aqui, a base de cálculo do benefício. Lembrando que esses valores aqui serão atualizados monetariamente, claro, Vamos pegar o valor lá de trás e trazer tudo para valor presente e vamos pegar todos os valores, ou seja, 100% do período contributivo desde julho de 94, ou se
iniciou a contribuição após julho, desde o início da contribuição em diante. Então, olha que interessante, vamos lembrar. Pega, então, todos os salários de contribuição, remuneração, que serviram como base para o cálculo da contribuição previdenciária. Pega todos esses valores, desde julho de 94 para cá, atualiza para valor presente e faz uma média aritmética entre eles. Ou seja, pega todos os valores que se tenha de julho de 94 para cá, ou posteriores, né, se iniciou o recolhimento posteriormente a julho de 94, pega o que tiver de julho de 94 ou posteriormente para frente, pega esse valor, atualiza tudo ao valor presente, faz uma média aritmética entre esses valores, que serviram como base de contribuição ali para o cálculo da contribuição na respectiva competência, pegou todos esses valores que serviram como base de contribuição em cada competência, de julho de 94 para cá, trouxe o valor presente, atualizou, portanto, e faz a média aritmética. O que é a média aritmética? É você somar todos eles e dividir pelo número de contribuições. Se tiver 100 contribuições, você soma 100, divide por 100. Se tiver 140, soma 140, divide por 140. Simples assim. Se tiver 30, soma as 30, divide por 30. Vamos seguir. Muito bem. Sabemos qual é a média. Chegamos nessa média aqui, ó, nessa base de cálculo, tá? Chegamos apenas nessa média. E o que eu faço com ela? Vamos lá. Esta média aritmética, que nós vimos no slide anterior, né, será limitada, como valia também para a aposentadoria voluntária, será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social, ou seja, será limitado ao teto do regime geral. Para quem? Para os novos servidores, vocês já sabem, né? Para aqueles que ingressaram após a implantação do regime de previdência complementar, chamado de novos, ou que tenham exercido a opção correspondente quando antigos. Então, nós já falamos sobre isso, mas eu repito. Os servidores públicos antigos, anteriores à implantação do regime de previdência complementar, eles poderiam optar em permanecer na regra antiga ou migrar para a regra nova. Na regra antiga não tinha teto, na regra nova o teto do regime geral é utilizado tanto para contribuição quanto para o benefício. Os novos não têm opção. Os novos que ingressaram no serviço público após a implantação do regime de previdência complementar não têm escolha. Eles vão ter que recolher até uma base de cálculo limitada ao teto do regime geral e vão ter um benefício também limitado ao teto do regime geral. Tranquilo? Vamos seguir. E agora que eu tenho essa média, né? Essa média limitada aí ao teto do regime geral, eu sou um novo servidor, tenho uma média limitada ao teto do regime geral, e agora? Bom, agora como é que eu calculo o valor da aposentadoria por incapacidade permanente? Ora, eu calculo o valor da aposentadoria por incapacidade permanente nos termos da Emenda Constitucional 103 de 2019, artigo 26, parágrafo 2º, inciso 2, que diz o seguinte: até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência da União, o valor do benefício de incapacidade permanente corresponderá, igualzinho à aposentadoria voluntária, olha só, 60% daquela média que nós estudamos ali nos slides, nos 2 slides anteriores, com acréscimo de 2%. Acréscimo de 2%, 60%, mais 2%, para cada ano de contribuição, que tanto homem ou mulher é a mesma coisa, que exceda o tempo de 20 anos de contribuição. Ou seja, para chegar a 100% da média aritmética, tem que ter 40 anos de contribuição, senão o benefício vai ser menor, tá bom? Então veja, olha que interessante. Aqui no regime próprio de previdência, a forma de cálculo da aposentadoria voluntária é a mesma forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Pouco importa se é homem ou mulher, o cálculo é o mesmo. São 60% daquela média que nós calculamos, tá certo? Daquela média aritmética simples, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que o homem tiver, homem ou mulher, tiver acima de 20 anos de contribuição. Combinado? Então gravem. Aqui no regime próprio, a regra do valor da aposentadoria voluntária segue a mesma regra do cálculo do valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Só que tem mais, tem uma regra diferente, olha só. Tem uma regra diferenciada para a aposentadoria por incapacidade permanente,
que se aplica em situações específicas, qual seja, aqui a base legal. O valor do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente terá um valor diferente daquele que nós vimos como é calculado no slide anterior. Em que situação? Ele será calculado de uma forma diferente, ou seja, vai direto para 100% daquela média aritmética estudada, em 3 situações. Se a incapacidade decorrer de acidente do trabalho, de doença profissional e doença do trabalho. Então veja, se a incapacidade permanente, aqui no regime próprio, que é onde nós estamos, for decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, aí não vale aquela regra do slide anterior, que era a mesma regra da aposentadoria voluntária. Não, aquela é a regra geral. Mas se a incapacidade decorrer de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, aí o valor da aposentadoria por incapacidade permanente será de 100% daquela média aritmética simples que nós estudamos. Certo? Tranquilo? Então, é uma diferenciação que se tem para estas aposentadorias por incapacidade quando tem relação com o trabalho. Acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Tem doença com o trabalho, com a profissão? Aí não calcula, vai direto para 100%. Não tem que calcular aqueles 60% mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Esse cálculo é a regra geral. Mas se for relacionado ao trabalho, à profissão, 100% direto será a alíquota. Combinado? Mais uma informação para vocês. Qual que é o limite mínimo da aposentadoria por incapacidade permanente? É o mesmo limite mínimo da aposentadoria voluntária. Qual seja, não poderão ser inferiores ao valor de um salário mínimo. Então, se no valor da aposentadoria voluntária for inferior ao mínimo, ou a aposentadoria por incapacidade permanente for inferior ao salário mínimo, o salário mínimo está garantido, como o menor valor aí a se receber a título de benefício, tanto da aposentadoria por incapacidade permanente, quanto aqui, tanto da aposentadoria voluntária, quanto aqui da aposentadoria por incapacidade permanente. Não será, independentemente do valor calculado, se for menor que o salário mínimo, pelo menos o salário mínimo está garantido. Mais uma informação? Vamos a ela. O que acontece com o aposentado por incapacidade permanente que voltar a exercer atividade? Então, olha só. Reforma da Previdência, artigo 26, parágrafo 2, parágrafo 2º, inciso 2. O aposentado por incapacidade permanente que voltar a exercer atividade laboral, ou seja, voltar a exercer atividade remunerada, terá a sua aposentadoria cessada a partir da data do retorno, inclusive se for para exercer mandato eletivo. Pouco importa. Se ele está aposentado por incapacidade permanente, ele não poderia exercer qualquer atividade que lhe garantisse a subsistência. Se ele conseguir exercer qualquer atividade laboral, inclusive mandato eletivo, aqui a sua aposentadoria cessa. Lá no regime geral, eles usam o termo cancela, né? No regime geral, eles falam assim: o aposentado por incapacidade permanente que retornar à atividade terá sua aposentadoria cancelada a partir da data do retorno. Aqui no regime próprio está dizendo, o aposentado por incapacidade permanente que retornar à atividade laboral terá sua aposentadoria cessada, tá certo? A contar a partir da data do retorno. Os efeitos práticos são os mesmos aqui, ok? Então, voltou, deixa de receber a aposentadoria. Tanto o aposentado por incapacidade permanente no regime geral, quanto aqui o aposentado por incapacidade permanente no regime próprio, eles terão a sua aposentadoria, né, encerrada a partir da data do retorno, caso voltem a exercer alguma atividade laboral. Tranquilo? Então falamos agora sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Próximo tópico, vamos falar da aposentadoria compulsória dentro do regime próprio de previdência. Até já!